Ela foi expulsa de casa pelo marido. Sem saber o que fazer, decidiu morar em uma velha casa abandonada, até que... Juliana estava em uma velha casa no campo, observando o sol nascer por trás das colinas distantes, uma cena que há muito não fazia parte de sua vida agitada e tumultuada. Era uma manhã de setembro, e a luz suave do amanhecer banhava a paisagem em tons dourados e rosados. O ar estava fresco e leve, em um contraste marcante com a tensão que marcavam seus dias recentes. Ela se apoiava na janela da cozinha, onde vidros antigos e molduras de madeira pareciam ter uma história para contar. O campo se estendia em uma vastidão verde, salpicado de pequenas flores silvestres que se inclinavam com a brisa. A casa, uma construção de tijolos envelhecidos e telhas de cerâmica, exalava uma sensação de solidez e tranquilidade que Juliana não experimentava há tempos. Fazia uma semana desde que ela e sua filha, Valentina, haviam se mudado para este refúgio que antes foi o lar de sua avó Teodora. A mudança era um salto no desconhecido, mas também um gesto de esperança. O contraste entre sua vida anterior e este novo começo era tão palpável quanto a diferença entre o tumulto da cidade grande e a serenidade do campo. Observando através da janela, Juliana continuava pensando em como sua vida havia mudado radicalmente. O casamento fracassado, marcado por desentendimentos e humilhações constantes, parecia quase uma existência de outra vida. Para ela, havia sido um período de dor e solidão, onde cada dia parecia um fardo pesado. Mas agora, a velha casa de Teodora oferecia um vislumbre de paz e a promessa de um recomeço. Mesmo nos momentos mais difíceis, a lembrança dos verões passados na casa de sua avó era um alívio para suas feridas. Juliana se recordava das tardes ensolaradas em que corria pelo jardim, além dos sorrisos e das risadas compartilhadas com Teodora, uma figura de amor e acolhimento em sua infância. Aquelas memórias eram uma parte preciosa de quem ela era, e estar de volta a esse lugar era como abrir um livro antigo e encontrar uma passagem esquecida, mas que ainda tinha o poder de confortá-la. No entanto, a dor da perda de Teodora, ocorrida quase 2 anos antes, ainda estava presente. A ausência da avó se fazia sentir em cada canto da casa, em cada objeto que ela deixou para trás. Era uma dor que Juliana sabia que levaria tempo para cicatrizar, mas também era uma dor que ela estava disposta a enfrentar. Esse lugar, com toda a sua carga emocional, parecia oferecer uma oportunidade de reconstruir sua vida e talvez curar as feridas mais profundas de sua alma. Valentina, sua filha, estava ainda mais animada com a mudança. Para ela, a velha casa era uma nova aventura, um lugar onde o simples fato de correr pelo jardim e explorar os arredores parecia uma promessa de felicidade. Juliana observava a filha com um misto de orgulho e preocupação. Ela esperava que Valentina encontrasse alegria nesse novo lar, mesmo enquanto lutava para encontrar seu próprio equilíbrio entre o passado e o presente. Enquanto o sol continuava a subir no céu, Juliana sentiu um leve sorriso se formar em seus lábios. Era uma sensação nova, como uma esperança timidamente acesa. O campo, com suas cores e sons suaves, parecia acolher o novo capítulo de suas vidas. A velha casa de Teodora era mais do que uma residência. Era a oportunidade de um novo começo, e Juliana estava determinada a fazer dele um lar, não apenas para ela, mas para Valentina também. Certa manhã, o som suave de choro despertou Juliana do seu sono interrompido. Ela levantou-se com um leve espreguiçar e dirigiu-se ao quarto de Valentina. A luz da manhã, filtrada através das cortinas floridas, lançava um brilho suave no ambiente. Juliana encontrou a filha no berço, com seus pequenos bracinhos esticados e o rostinho vermelho, expressando sua insatisfação com o mundo em que acabava de acordar.
Com um suspiro cansado, mas amoroso, Juliana pegou Valentina nos braços e a abraçou com carinho, sentindo o calor reconfortante do corpo pequeno e frágil contra o seu peito. Era um momento de ternura que, apesar dos desafios da vida, sempre tinha o poder de acalmar seus pensamentos inquietos. Caminhando em círculos lentos, ela tentava acalmar a filha, enquanto pensava na rotina matinal que a aguardava. Enquanto preparava a mamadeira de Valentina, Juliana também fez uma xícara de café para si mesma, apreciando o aroma forte que, por um breve instante, parecia oferecer um pequeno consolo. Sentada na pequena mesa da cozinha, ela observou o campo através da janela, pensando sobre o caminho sinuoso que a trouxe até aqui. Seu casamento com Carlos, que em seus primeiros dias parecia ter todas as promessas de um futuro brilhante, havia se deteriorado após o nascimento de Valentina. No início, a mudança para a casa dos pais de Carlos foi considerada uma solução temporária, uma forma de obter apoio e conforto enquanto se ajustavam à nova dinâmica familiar. No entanto, o que era para ser uma etapa passageira transformou-se em uma prisão emocional para Juliana. O espaço, que deveria ter sido um refúgio, rapidamente se tornou um lembrete constante das expectativas e pressões que a cercavam. A casa dos pais de Carlos era espaçosa, mas o sentimento de estar constantemente sob vigilância e a falta de privacidade se tornaram desgastantes. A presença dos sogros e a constante interferência em sua vida cotidiana aumentaram a sensação de confinamento. Carlos, que inicialmente parecia ser uma fonte de apoio, tornou-se cada vez mais distante. Sua presença física era constante, mas sua ausência emocional e a falta de empatia eram palpáveis. As discussões sobre a falta de autonomia de Juliana e sua posição na casa dos pais dele se intensificaram. Carlos frequentemente minimizava suas preocupações, como se o desconforto dela fosse uma questão menor ou até mesmo um incômodo. Quando Valentina nasceu, Juliana decidiu se dedicar ao cuidado da filha, acreditando que isso seria o melhor para ambas. No entanto, essa decisão paradoxalmente intensificou sua sensação de dependência e falta de voz. A escolha de ficar em casa, em vez de proporcionar uma sensação de realização, amplificou seu isolamento. A falta de apoio e compreensão por parte de Carlos e sua família fez com que cada dia se tornasse um desafio maior. A manhã estava pesada, carregada de nuvens cinzentas que pareciam refletir o tumulto interno de Juliana. A discussão com Carlos havia escalado para um ponto de ruptura que ela não tinha previsto. As palavras trocadas eram afiadas e cortantes, e o desespero na voz de Carlos era palpável. Frustrado e sem mais paciência, ele exigiu o divórcio, um ultimato que ressoou como um golpe profundo no coração de Juliana. Juliana sentiu a pressão de uma decisão abrupta. Em meio ao caos, ela reuniu algumas malas feitas às pressas, colocando apenas o essencial. A mente dela estava confusa, o futuro parecia incerto, e a dor de um sonho desfeito estava misturada com o medo do desconhecido. Sem um destino claro, ela saiu da casa onde tantos momentos difíceis haviam sido vividos, e cada passo na calçada fria parecia ecoar uma sensação de desamparo. Foi a voz calma e reconfortante de sua mãe que, mesmo em meio ao desespero, trouxe uma sugestão inesperada. A mãe de Juliana, com o tom sereno e a sabedoria de quem já havia enfrentado suas próprias tempestades, sugeriu que ela fosse para a casa da avó Teodora. A casa está abandonada há anos, disse sua mãe, mas talvez seja o lugar que você precisa para recomeçar. A ideia de voltar à casa da avó parecia uma chama de esperança em meio à escuridão. Embora a perspectiva de uma casa desabitada e deteriorada não fosse exatamente um sonho de recomeço, era também um lugar que carregava memórias afetuosas. Juliana havia passado verões lá na infância, em tempos mais simples e felizes.
Era um porto seguro que ainda existia, mesmo que em condições precárias. Quando chegou à casa da avó, Juliana se deparou com uma visão que parecia tanto familiar quanto estranha. A antiga construção estava visivelmente desgastada pelo tempo. As paredes de tijolos, que uma vez tinham sido de um vermelho vibrante, estavam agora cobertas por uma camada espessa de poeira e sujeira. O jardim, outrora um espaço vibrante de flores e vida, estava tomado por ervas daninhas e arbustos crescidos. O simples ato de entrar na casa foi um desafio. As portas rangiam e o chão de madeira estava coberto por uma espessa camada de poeira. Cada passo fazia uma nuvem de partículas flutuar no ar, e Juliana teve que abrir as janelas para permitir que a luz entrasse e o ar fresco circulasse. A casa estava silenciosa, em um eco de solidão que parecia amplificar a própria sensação de perda e desorientação de Juliana. Ela colocou Valentina no berço improvisado que havia feito de uma velha caixa de madeira que sua avó usava para guardar roupas. O olhar atento de Juliana vagava pelos cômodos empoeirados e ela começou a fazer uma lista mental das coisas que precisariam de reparo. O teto estava coberto por teias de aranha e a cozinha, que um dia deve ter sido o coração caloroso da casa, estava cheia de utensílios enferrujados e uma camada de poeira espessa. Enquanto Valentina adormecia lentamente, Juliana se sentou no chão da sala de estar, abraçada aos joelhos. A casa da avó, embora em ruínas, parecia oferecer uma espécie de abraço silencioso, como se estivesse esperando por sua chegada. Havia uma sensação de nostalgia misturada com um pressentimento de trabalho árduo à frente. A noite chegou, e embora a casa estivesse longe de ser um lar perfeito, Juliana sentiu uma pequena pontada de alívio. Estar de volta àquele espaço, mesmo em suas condições deterioradas, oferecia uma oportunidade para refletir e talvez encontrar um novo caminho. Com Valentina ao seu lado e o desafio de restaurar a casa diante de si, Juliana sentiu que, apesar das dificuldades, havia um pequeno vislumbre de esperança para um novo começo. Voltando ao presente, à medida que o café esfriava na mesa e o aroma da mamadeira preenchia a cozinha, Juliana sentiu uma renovada determinação. A antiga casa, agora seu novo lar, estava cheia de memórias e promessas. Era hora de criar um novo capítulo, onde ela pudesse encontrar paz e, finalmente, um pouco de liberdade. Apesar das dificuldades evidentes, Juliana estava decidida a transformar a velha casa da avó Teodora em um lar novamente. Desde o momento em que entrou na casa, o peso do abandono e da deterioração parecia esmagador, mas a presença tranquila de Valentina, que parecia se adaptar bem ao novo ambiente, trouxe uma sensação de otimismo à sua jornada. A cada dia que passava, Juliana trabalhava para limpar e organizar o espaço, determinada a restaurar um pouco daquilo que uma vez foi um refúgio acolhedor em sua infância. O trabalho era extenuante, havia tanto a fazer. Tirar a poeira das janelas, limpar o chão coberto de sujeira e consertar pequenas falhas que o tempo e o descuido haviam causado. Cada canto da casa parecia exigir uma renovação, mas Juliana não se deixava desanimar. Em vez disso, ela encontrava motivação na visão de Valentina, brincando no pequeno espaço limpo que conseguiu preparar. A risada da filha, ainda que em um ambiente que estava longe de ser perfeito, era um lembrete constante de que estava no caminho certo. No terceiro dia, enquanto explorava o sótão em busca de materiais de limpeza e ferramentas que pudessem ajudar no trabalho, Juliana encontrou uma velha caixa empoeirada escondida atrás de algumas caixas de livros antigos. O simples ato de abrir a caixa trouxe uma sensação de antecipação e curiosidade. Dentro havia uma coleção de fotos e cartas antigas, cuidadosamente embaladas em papel envelhecido. Com as mãos trêmulas, Juliana retirou as primeiras fotos. Entre elas, viu imagens dela mesma quando criança,
correndo pelo jardim em dias ensolarados, com um sorriso radiante no rosto. Teodora estava ao seu lado, sempre com um olhar de amor e paciência. Cada foto era um fragmento de um tempo mais feliz, capturando momentos de inocência e alegria. A visão de Teodora, em particular, fez as lágrimas surgirem aos olhos de Juliana. A saudade e a dor da perda se misturavam com a doce nostalgia daqueles momentos passados. Enquanto examinava as fotos, Juliana encontrou também algumas cartas escritas com a caligrafia elegante e cuidadosa de Teodora. As palavras eram cheias de sabedoria e encorajamento. Em uma das cartas, Teodora escreveu: "A vida é feita de altos e baixos. O importante é manter a cabeça erguida e nunca perder a esperança. Cada desafio é uma oportunidade para crescer e aprender." Essas palavras foram como um bálsamo para a alma de Juliana, oferecendo-lhe um novo senso de propósito. A voz de Teodora parecia ressoar através das palavras escritas, fornecendo consolo e força nos momentos mais sombrios. Era como se Teodora estivesse dizendo que ela estava lá, mesmo que apenas em espírito, para guiá-la através das dificuldades. Após passar um tempo absorvida nas memórias e nas palavras de sabedoria de sua avó, Juliana preparou Valentina para dormir. Com a filha, agora, aconchegada no berço, Juliana decidiu que precisava de um momento de calma para si mesma. Ela se sentou na varanda da frente da casa, que havia começado a limpar, mas ainda conservava um certo charme rústico. A noite estava tranquila, com o som suave dos grilos e o céu estrelado proporcionando um cenário pacífico. Ali, na varanda, com a brisa fresca da tarde acariciando seu rosto, Juliana sentiu uma faísca de esperança pela primeira vez desde sua chegada. As lembranças queridas de sua infância, agora tangíveis através das fotos e cartas, e o conselho de Teodora, renovaram sua determinação. Ela sentiu que, apesar das adversidades, havia um caminho a seguir, e aquele lugar que uma vez foi um porto seguro poderia se tornar novamente um lar. A sensação de esperança, embora pequena, era suficiente para iluminar seu coração e impulsioná-la para o futuro. Na manhã seguinte, o sol nasceu com uma luz suave que parecia sinalizar um novo começo. Juliana decidiu que era hora de enfrentar mais um aspecto do seu novo lar. A velha caixa de correio, que ficava no final do caminho de pedras. A caixa, antiga e coberta por uma camada de ferrugem, parecia uma relíquia dos dias passados. Mas o simples ato de abrir a tampa parecia trazer uma promessa de novas descobertas. Com uma chave enferrujada que encontrou na gaveta da cozinha, Juliana destrancou a caixa de correio e encontrou uma pilha de cartas e documentos antigos, todos amarelados pelo tempo. Era como se a caixa tivesse sido uma cápsula do tempo, guardando memórias e correspondências que foram esquecidas. Entre os papéis, um envelope chamou sua atenção. O envelope estava selado com um lacre antigo e tinha o nome de sua avó, Teodora, escrito com uma caligrafia elegante e cuidadosamente feita. Juliana sentiu uma pontada de curiosidade e apreensão enquanto segurava o envelope. Com um leve tremor nas mãos, ela rompeu o selo e retirou o conteúdo, encontrando uma carta formal de um advogado. A carta estava datada de anos atrás e era assinada por um advogado local que informava sobre um investimento privado feito por Teodora. O advogado explicava que, em nome de Juliana, Teodora havia reservado um fundo considerável, destinado a garantir seu bem-estar e o de seus futuros filhos. O dinheiro, segundo o advogado, estava disponível para ser acessado assim que Juliana tomasse conhecimento da existência do fundo. Juliana leu a carta várias vezes, tentando processar a informação que parecia quase surreal. O conteúdo era claro e direto. Teodora havia planejado e investido para assegurar que Juliana tivesse uma base financeira segura, algo que ela poderia acessar em momentos de necessidade.
O gesto, embora tardio, era um presente inesperado de sua avó, um último ato de amor e preocupação que transcendeu o tempo. Enquanto Juliana relia as palavras da carta, as memórias de conversas com Theodora voltaram à sua mente. Ela se lembrava das conversas sobre a importância de ser independente, de ter segurança financeira e de construir um futuro sólido. Theodora sempre havia sido uma fonte de sabedoria e encorajamento, e essa carta era uma extensão desse apoio. A revelação do fundo financeiro foi um alívio inesperado. A preocupação constante com as finanças havia sido uma das muitas fontes de estresse em sua vida. Saber que Theodora havia previsto e preparado um suporte financeiro para ela era um conforto profundo. Era como se a avó estivesse dizendo que, mesmo na sua ausência, ela ainda estava lá para garantir que Juliana tivesse a oportunidade de se reerguer e construir uma vida melhor. Após ler o conteúdo pela última vez, Juliana segurou a carta com uma sensação de gratidão. Ela estava ciente de que, embora houvesse muito trabalho pela frente para restaurar a casa e reconstruir sua vida, essa descoberta oferecia uma nova perspectiva. O apoio financeiro de Theodora não apenas proporcionava uma base sólida, mas também simbolizava o amor incondicional e a preocupação que sua avó sempre teve por ela. Com um novo propósito, Juliana guardou a carta cuidadosamente. A partir daquele momento, ela sentiu que, apesar dos desafios, estava equipada com uma força adicional. O presente de Theodora era um lembrete de que o amor e o apoio não conhecem fronteiras de tempo e espaço e que, mesmo nas adversidades, há sempre uma luz que pode guiar o caminho. No dia seguinte, Juliana preparou-se para um novo capítulo de sua jornada. Com a confiança renovada pela descoberta da pensão de Theodora, ela decidiu visitar o banco mencionado na carta. O alívio de saber que havia uma base financeira sólida disponível para ela era quase palpável. E Juliana estava ansiosa para entender a extensão dessa segurança. Deixando Valentina sob os cuidados de sua mãe, que estava mais do que feliz em ajudar, Juliana dirigiu-se ao banco. O ambiente do banco era formal, mas acolhedor, com suas paredes de madeira escura e atendentes solícitos. Após ser atendida, ela foi conduzida a uma sala privada onde um representante do banco, um homem com uma expressão séria e profissional, começou a explicar os detalhes da pensão. As palavras do representante eram claras. A pensão privada de Theodora era substancial e oferecia uma oportunidade de estabilidade financeira que Juliana nunca havia imaginado. O fundo incluía uma quantia que permitiria não apenas cobrir as despesas imediatas, mas também proporcionar segurança a longo prazo. A notícia trouxe uma onda de emoções a Juliana, e lágrimas de alívio e gratidão escorriam por seu rosto enquanto ela absorvia a magnitude do que havia recebido. Com a certeza de que havia um futuro financeiro garantido, Juliana retornou à casa com uma nova determinação. Com o dinheiro da pensão, ela pôde finalmente enfrentar a tarefa de restaurar a casa de forma adequada. A primeira etapa seria contratar profissionais para realizar os reparos necessários. Embora confiasse nos especialistas para lidar com as questões estruturais e elétricas, Juliana decidiu se envolver ativamente em cada detalhe do processo de reforma. Ela passou horas escolhendo as cores de tinta, optando por tons suaves e acolhedores que refletiam a tranquilidade que desejava criar para Valentina. A nova mobília foi selecionada com cuidado e cada peça escolhida para proporcionar conforto e funcionalidade. Juliana queria que a casa fosse mais do que apenas um abrigo. Queria que fosse um lar onde Valentina pudesse crescer feliz e segura. Nas semanas seguintes, até mesmo o jardim, que antes estava coberto por ervas daninhas e desleixo, passou por uma transformação notável. Juliana trabalhou ao lado dos jardineiros para revitalizar o espaço, plantando flores coloridas
e criando uma pequena horta. A ideia era não apenas embelezar o ambiente, mas também proporcionar um espaço seguro e estimulante para a infância da filha. As flores vibrantes e os vegetais frescos trouxeram uma nova vida ao jardim. E Valentina adorava explorar o novo espaço, aprendendo a andar entre as plantas e ajudando a regar as flores. Enquanto a reforma prosseguia, Juliana sentia um profundo senso de realização. Cada pequena mudança e melhoria na casa era um reflexo de sua determinação e amor por sua filha. Ela passava horas organizando e ajustando cada cômodo, imaginando como seria a vida ali, com Valentina crescendo nesse ambiente revitalizado. A casa, que uma vez estava em ruínas e desolada, estava se transformando em um lar acolhedor e vibrante. A sensação de ter um futuro estável e a oportunidade de criar um ambiente seguro e amoroso para Valentina trouxe um novo nível de satisfação e esperança para Juliana. A jornada não havia sido fácil, mas com a ajuda de Teodora, ela estava encontrando um caminho para reconstruir sua vida e criar um novo começo para si e para sua filha, dando lugar a uma nova confiança. O medo e a insegurança que haviam dominado sua vida nos últimos tempos começavam a se dissipar. Cada parede recém-pintada, cada móvel cuidadosamente escolhido e cada flor plantada no jardim parecia ser um passo em direção a um futuro mais promissor. Juliana sentia que estava reconstruindo sua vida de uma forma que nunca imaginou. E essa mudança no ambiente estava refletindo uma mudança ainda mais profunda dentro de si mesma. Com o peso das dificuldades passadas começando a se afastar, Juliana começou a pensar seriamente no futuro. A nova estabilidade financeira proporcionada pela pensão de Teodora havia aberto portas que antes pareciam intransponíveis. Ela começou a fazer planos e a considerar possibilidades que antes pareciam apenas sonhos distantes. Um dos pensamentos que começaram a se concretizar foi a ideia de voltar a estudar. A psicologia era um campo que sempre a fascinou, e agora parecia o momento perfeito para explorar essa paixão. Juliana lembrava-se das conversas com Teodora sobre a importância da educação e do crescimento pessoal. Retomar os estudos não apenas a permitiria seguir um interesse profundo, mas também poderia oferecer uma nova carreira e um caminho de autorrealização. Além disso, a ideia de abrir uma pequena pousada surgiu como uma possibilidade empolgante. A beleza natural da região, com suas colinas verdes e o campo tranquilo, tinha um potencial incrível para atrair visitantes. Juliana imaginava transformar a casa da avó em um refúgio acolhedor para turistas, oferecendo a eles a mesma sensação de paz e conforto que ela havia encontrado ali. Essa ideia não apenas aproveitaria o cenário deslumbrante, mas também lhe permitiria trabalhar de casa, equilibrando a vida familiar com uma nova empreitada profissional. Assim, a visão de futuro estava começando a tomar forma na mente de Juliana, trazendo com ela um senso renovado de propósito. A capacidade de sonhar e planejar para o futuro era algo que ela não havia sentido em muito tempo. A casa, agora um lar vibrante e acolhedor, era um reflexo tangível das mudanças que estavam ocorrendo dentro dela. Com esses novos planos em mente, Juliana se sentia motivada a continuar o trabalho de revitalização da casa, sabendo que cada esforço estava preparando o cenário para um futuro mais brilhante. Ela se dedicava a cada detalhe da reforma com uma nova energia, vendo não apenas o trabalho em si, mas também a promessa de novos começos e oportunidades. As manhãs agora eram repletas de otimismo e expectativa. Enquanto Valentina explorava o jardim revitalizado e brincava alegremente entre as flores, Juliana sentia-se inspirada a criar um futuro que fosse tão bonito e acolhedor quanto o lar que estava construindo. A transformação da casa não era apenas uma mudança física, mas também um símbolo da transformação interior
que a estava capacitando a seguir seus sonhos e construir um novo capítulo em sua vida. Algum tempo depois, o dia de sol estava radiante e o jardim da casa de Theodora vibrava com uma nova vida. Juliana e Valentina estavam deitadas na grama fresca, cercadas por flores coloridas e o zumbido suave das abelhas. Valentina, com um sorriso encantador, tentava alcançar uma borboleta que voava de flor em flor. Juliana observava com um sentimento profundo de paz, enquanto a filha se divertia na nova e vibrante paisagem que ela havia ajudado a criar. O telefone celular de Juliana, que estava apoiado na mesa de jardim, tocou de repente, interrompendo o momento sereno. Ela se levantou e atendeu sem esperar muito, já que não estava esperando nenhuma ligação importante. Para sua surpresa, a voz do outro lado era de Carlos. A hesitação na voz dele era evidente e o tom parecia misturar arrependimento com uma pitada de desespero. "Juliana, é o Carlos", disse ele claramente nervoso. "Eu estava pensando em vocês. Como estão? Eu sinto falta da Valentina." A menção de Valentina fez o coração de Juliana apertar. Ela queria gritar, queria expressar toda a dor e a frustração que sentiu nas últimas semanas, mas enquanto olhava para Valentina, rindo e se encantando com a borboleta, uma onda de calma a envolveu. A raiva e a mágoa que um dia a consumiram estavam começando a se dissolver, substituídas por uma serenidade inesperada. Juliana respirou fundo, tentando reunir suas palavras com clareza e compostura. "Estamos bem, Carlos", respondeu ela com um tom calmo e controlado. "Valentina está crescendo rápido. Ela está muito feliz aqui." Havia um silêncio do outro lado da linha e Juliana soube que Carlos estava buscando palavras para responder, talvez tentando encontrar uma forma de justificar ou explicar sua ausência. No entanto, Juliana já havia tomado sua decisão. A dor que havia sentido estava começando a se transformar em uma compreensão maior e mais tranquila, e ela sabia que não era mais necessário carregar aquele peso. "Se quiser", continuou ela, "pode visitá-la um dia." Mesmo assim, a verdade era que Juliana duvidava que Carlos realmente viria. A oferta era mais um gesto de sua própria liberdade e de sua capacidade de avançar sem amargura. Ela sabia que, para Carlos, a distância e os obstáculos seriam grandes demais para superar. Depois de uma breve troca de palavras, a ligação terminou. Juliana colocou o telefone de volta na mesa e voltou para o jardim, onde Valentina ainda estava encantada com a borboleta. Ela se sentou ao lado da filha e se permitiu um momento de reflexão silenciosa. A sensação de tranquilidade que havia substituído a raiva era estranha, mas ao mesmo tempo profundamente libertadora. Juliana sentiu que havia alcançado um ponto de equilíbrio em sua vida, um lugar onde a dor do passado não dominava mais seu presente. Ao olhar para Valentina, brincando e sorrindo, ela compreendeu que o verdadeiro poder estava em deixar ir e em criar um futuro cheio de amor e positividade. Ela se abaixou e abraçou Valentina, sentindo a alegria contagiante da filha e o conforto do novo lar que haviam construído juntas. O jardim, com suas flores vibrantes e o som alegre de uma borboleta, parecia refletir a transformação interna de Juliana. A vida estava se mostrando mais promissora a cada dia, e Juliana estava pronta para abraçar cada nova oportunidade com um coração aberto e sem o peso das mágoas passadas. Após a conversa com Carlos, Juliana sentiu a necessidade de se reconectar com o momento e com o novo senso de paz que estava experimentando. O jardim, que havia se tornado um símbolo de sua jornada de renovação, parecia o lugar ideal para refletir e encontrar conforto. Ela se abaixou e sentou-se na grama macia, puxando Valentina gentilmente para o colo. O calor do corpo pequeno e a doçura da presença da filha a envolveram em um abraço reconfortante. Juliana respirou fundo
e olhou ao redor, observando as flores que começavam a florescer e as plantas que ela havia cuidadosamente cultivado. As cores vibrantes e a vida renovada do jardim eram um reflexo da mudança interna que estava ocorrendo dentro dela. Sentindo a necessidade de compartilhar algo significativo com Valentina, Juliana decidiu transmitir uma das lições valiosas que Theodora lhe ensinara. "Você sabe, meu amor", disse Juliana, acariciando o cabelo de Valentina e olhando para os olhos curiosos da filha. "Sua bisavó Theodora costumava me contar que a vida é como um jardim. Às vezes, precisamos arrancar algumas plantas para que outras possam crescer. Mas se formos pacientes e cuidarmos bem do jardim, sempre haverá flores bonitas para nos trazer alegria." Valentina olhou para a mãe com seus grandes olhos que brilhavam com uma compreensão genuína. Era como se, mesmo com sua pouca idade, ela percebesse a verdade nas palavras de sua mãe. O sorriso no rosto de Valentina era de uma simplicidade tocante, e seu olhar atento parecia absorver cada palavra com a inocência e a sabedoria que só uma criança pode ter. Naquele momento, Juliana sentiu uma onda de ternura ao ver o sorriso de Valentina. Era um sorriso que refletia a pureza e a esperança, uma lembrança de que, apesar das dificuldades passadas, havia algo lindo e essencial no presente. A lição de Theodora sobre a necessidade de paciência e cuidado para cultivar a beleza era algo que Juliana agora via de forma clara e prática. A metáfora do jardim estava viva em sua vida cotidiana, e ela sentia uma profunda conexão com o legado de sabedoria que sua avó lhe deixou. Enquanto a brisa suave do jardim acariciava seu rosto, Juliana se permitiu um momento de tranquilidade. A sensação de estar ali, com Valentina em seus braços e o jardim florescendo ao seu redor, era um lembrete de que a vida estava em constante crescimento e mudança. Havia desafios, sim, mas também havia beleza e possibilidades. Naquela noite, depois de colocar Valentina para dormir, Juliana dirigiu-se à varanda, seu refúgio noturno. A varanda, iluminada apenas pela suave luz da lua e pelas estrelas que começavam a brilhar, era o lugar onde ela encontrava um momento de tranquilidade e reflexão após um dia cheio de atividades. Juliana se acomodou em uma das cadeiras confortáveis, envolta em uma manta leve, e olhou para o céu estrelado. As estrelas estavam particularmente brilhantes naquela noite, espalhadas como pequenos pontos de luz em um vasto manto negro. O céu, sereno e majestoso, parecia refletir o estado de espírito de Juliana. Ela se permitiu um momento de contemplação, observando a beleza tranquila e se maravilhando com a mudança que havia ocorrido em sua vida. Os últimos meses haviam trazido uma transformação notável. A casa, uma vez marcada pela deterioração e abandono, agora se erguia como um símbolo de renovação. Cada cômodo restaurado, cada toque pessoal adicionado, era um testemunho do esforço e da dedicação de Juliana para criar um lar acolhedor e seguro para ela e Valentina. A mudança na casa não era apenas física, mas também um reflexo de sua própria metamorfose. A insegurança e o medo que uma vez dominaram sua vida estavam se dissipando, dando lugar a uma nova confiança e um sentimento de controle sobre seu futuro. Juliana sentia uma paz profunda, algo que não experimentava há anos. Era uma paz que vinha não apenas da estabilidade financeira inesperada, proporcionada pelo fundo de Theodora, mas também da realização de que ela havia reconstruído sua vida com força e determinação. O jardim florescente, as memórias revividas e a nova sensação de propósito estavam todos entrelaçados, criando um quadro de felicidade e realização. A presença de Theodora parecia envolvê-la em cada momento, através das memórias e do legado que sua avó havia deixado. Juliana podia quase sentir a avó ao seu lado como um espírito gentil e protetor, guiando-a e oferecendo conforto.
Theodora sempre tinha um jeito especial de tornar tudo mais claro, de fazer com que Juliana visse além das dificuldades e percebesse a beleza e a importância da paciência e da perseverança. Enquanto a brisa noturna acariciava seu rosto e as estrelas piscavam acima, Juliana sentiu um profundo senso de gratidão. A presença constante de Theodora, através das memórias e das lições que ela havia transmitido, oferecia um alicerce de amor e segurança que era um verdadeiro presente. Era como se Theodora estivesse dizendo a ela, através do cosmos e das lembranças, que ela estava exatamente onde deveria estar. Absorvendo o momento, Juliana se recostou na cadeira. A sensação de estar em paz com o passado e otimista com o futuro era um alívio profundo. Ela sabia que a jornada ainda estava longe de terminar, mas sentia-se equipada com a força e a clareza necessárias para enfrentar o que viesse a seguir. As noites estreladas na varanda, o céu que parecia se estender infinitamente, e a sensação de estar envolvida pelo amor e pela orientação de sua avó, eram os pequenos lembretes de que ela estava no caminho certo. Com um suspiro de contentamento, Juliana fechou os olhos por um momento e deixou-se envolver pela serenidade da noite. O futuro era incerto, mas o presente estava cheio de possibilidades e de uma beleza simples e verdadeira. Com Valentina dormindo tranquila dentro da casa e o legado de Theodora como uma guia constante, Juliana sentiu que, finalmente, ela havia encontrado um lugar de paz e esperança, onde o amor e a segurança poderiam prosperar e crescer. Assim, os meses seguintes foram um período de intensa atividade e transformação para Juliana. Cada dia trazia novos desafios e novas oportunidades, e ela dedicava-se com determinação a aperfeiçoar a casa e a planejar seu futuro. A renovação da casa no campo, com seu jardim florescente e o ambiente acolhedor, tornou-se o reflexo perfeito de sua jornada pessoal. O trabalho árduo havia resultado em um lar que não apenas oferecia conforto, mas também simbolizava a nova vida que Juliana estava construindo. Com a segurança financeira proporcionada pela pensão de Theodora, Juliana começou a se concentrar seriamente em seus planos para o futuro. Ela teve a oportunidade de retomar seus estudos, algo que sempre foi um desejo profundo. A psicologia, um campo que a fascinava desde a juventude, tornou-se o foco de seu planejamento acadêmico. Ela se inscreveu em cursos online e começou a estudar no seu próprio ritmo, o que não apenas a envolvia intelectualmente, mas também a preenchia com uma sensação de propósito e realização. O estudo proporcionava a Juliana uma nova perspectiva e a promessa de um futuro que poderia combinar sua paixão com uma carreira gratificante. Além disso, a ideia de abrir uma pequena pousada ainda estava em seus planos. A casa, com suas características únicas e o ambiente natural ao redor, tinha um potencial encantador para se transformar em um refúgio para turistas em busca de tranquilidade e beleza. Juliana começou a esboçar planos e a fazer pesquisas sobre como transformar sua visão em realidade. O jardim, com suas flores vibrantes e sua horta produtiva, ofereceria um cenário perfeito para uma pousada, criando um ambiente acolhedor para os visitantes e uma fonte adicional de renda para sua família. Por sua vez, Valentina estava se adaptando maravilhosamente ao novo ambiente. Ela crescia saudável e feliz, cercada pelo carinho e pela atenção de Juliana. O jardim, que antes era um projeto de renovação, agora era um espaço onde Valentina explorava e brincava, desenvolvendo suas próprias memórias felizes. Juliana podia ver a alegria nos olhos da filha, e isso era uma recompensa inestimável para todo o esforço que havia feito. Valentina parecia florescer assim como as plantas no jardim, refletindo a serenidade e a felicidade que o novo lar proporcionava. Juliana sentia, com uma clareza renovada, que finalmente havia encontrado um lugar
onde poderia realmente ser feliz e se sentir realizada. A casa não era apenas um abrigo, mas um símbolo de sua força e resiliência. Cada canto renovado, cada flor que desabrochava e cada risada de Valentina eram testemunhos que sua vida havia mudado para melhor. E assim, todos os dias, quando o sol se punha sobre o campo e as estrelas começavam a brilhar no céu, Juliana se permitiu um momento de reflexão e gratidão. Ela havia transformado sua vida e a de Valentina de maneiras profundas e significativas. Com o futuro brilhando diante dela, Juliana estava pronta para abraçar cada nova oportunidade com um coração aberto, sabendo que, finalmente, havia encontrado o lar e a felicidade que tanto buscava. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!